garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campos. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. 98,3 Folha FM. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 18 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelos aplicativos também, você encontra aí a Folha FM. São 7h04 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações, a gente inverte hoje, inclusive, a dinâmica desse programa, por conta da agenda do nosso convidado, que eu já vou anunciar, só trazer a previsão do tempo, que, aliás, continua calor, né? Ontem esquentou bastante em relação aos dias anteriores e a previsão para hoje é um pouquinho mais de calor. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje 35 graus de máxima, 23 de mínima.
Agora que no centro da cidade já faz 27 graus e há previsão de chuva para hoje, segundo o boletim de meteorologia, só lá para o início da noite também. O tempo fica parcialmente encoberto na maior parte do período hoje. 7h05, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Temos o prazer de receber aqui hoje a satisfação de poder conversar com o professor Alberto Ajo, historiador, escritor, professor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e especialista em História Política da América Latina. E a gente vai falar sobre essa primeira parte da eleição que aconteceu no último domingo no Chile. O comunista Janete Jara e o conservador José Antônio Cast estão no segundo turno, aliás, conforme previam todas as pesquisas feitas lá no Chile, e o segundo turno em dezembro. Me parece assim, eu tentei juntar alguns elementos aqui. Cada país, é claro, tem a sua história, a sua peculiaridade. Lá tem uma disputa muito grande pela questão da ditadura do Pinochet e toda aquela mudança que eles pretendem fazer, que a população cobra muito e que o Boric não conseguiu, né, realizar na Constituição. Então tem todas as demandas diferentes, mas assim, me parece, em alguns casos, dá uma beliscada aqui com a situação do Brasil. A direita saiu dividida nessa parte do primeiro turno, e tem também a pauta de segurança, que, aliás, está mudando aqui muito números das pesquisas no Brasil. Vamos falar isso com o professor e vamos falar também, claro, exatamente sobre isso. Lula cresce nas pesquisas com o Trump e volta a cair com a mega operação policial do Rio de Janeiro. Vamos conversar logo direto essa entrevista, conforme a gente anunciou, e só passar aqui, professor, pelos nossos patrocinadores e a gente já trazer o seu bom dia, a gente começar com essa pauta, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Como a gente sempre faz, a gente traz o bom dia primeiro do convidado e logo a seguir, então, o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e de quem mais está na nossa bancada. Eu vou só inverter hoje, trazer o bom dia do Aloysio e a seguir trago o bom dia do nosso convidado, o Alberto Ajo, para a gente dar uma dinâmica legal aqui nessa abertura. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada, sempre importante, muito bom contar com você. Obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, professor Alberto Ajo. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses dois próximos blocos. A importância do Chile, né? Essa reta final aí do primeiro turno. Um resultado como o Nogueira colocou, de certa maneira, as pesquisas davam a vantagem da Janete Jara, mas foi menor do que as pesquisas projetaram. É bom a gente ressaltar isso, e trabalha muito com pesquisa, né? E bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Obrigado, Aloysio. Bom, 7h09. Meu caro professor Alberto Ajo, bom a gente poder contar com a presença do senhor para a gente entender todo esse processo, de que forma essa América Latina vai se movimentando geopoliticamente, essa coisa de direita, esquerda, e que se mantenha. Outra característica, né, que, aliás, não tem eleição, mas no mundo sem essa polarização tão forte. Só trazer aqui os números rapidamente do primeiro turno, realizado no Chile no último domingo. A Janete Jara, que é ex-ministra do Trabalho no governo atual, do Boric, chegou a 26,8%. O José Antônio Cast, que é do Partido Republicano, somou 23,9%. O Francisco Parisi, que é do Partido do Povo e é da direita, somou 19,6%. A Evelyn Matei, que é um pouco mais moderada, né, do centro-direita, Partido da União Democrática Independente, 12,4%. E o Johanny Kaiser,
que é do Partido Nacional Libertário, esse mais da direita extrema, mais radical, somou 13,9%. Direita, centro-direita e extrema-direita são os 3 candidatos que somaram acima, né? Fizeram 2 dígitos nesse segundo turno, e a gente traz aqui essa pergunta para o senhor. Automaticamente esses votos da direita, extrema-direita, vão para o José Antônio Caspi? E a Janete Jara, hoje, tem dificuldade de conseguir conquistar esses votos, esse eleitorado chileno? Bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes aí da Folha da Manhã, bom dia, Luísio. Eu fico muito contente pelo convite, podemos conversar sobre esses 2 temas importantes que vocês anunciaram aí, a questão da eleição no Chile e suas repercussões na América Latina, e o nosso cenário interno aqui, nacional, que aproxima-se de uma eleição para o próximo ano, então todo o interesse vai no sentido de ver qual é a movimentação das principais referências da política brasileira, dentre elas o presidente Lula, que já se declarou candidato, né, à sua própria sucessão no ano que vem. Então, fico aqui com as minhas reflexões e já começando, eu queria ponderar suas colocações, Nogueira, no sentido de que, primeiro, se nós formos ver, né, o resultado da eleição presidencial, está claro que a pesquisa anunciava uma expectativa muito alta para a votação de Janete Jara, do Partido Comunista, mas que nessa eleição representava uma ampla coalizão de esquerda. E o resultado foi uma votação muito longe da expectativa, que era, segundo todas as pesquisas, acima de 30% do eleitorado, e ela ficou beirando os 27%. Então, as pessoas e analistas colocavam mais ou menos assim: olha, num dia que o governo está muito bem avaliado, pode ser que Jara chegue aos 35%, né? Num dia que está mal, talvez caia para 29%, e o resultado foi bem abaixo dos 29%, como nós sabemos. Significou efetivamente uma derrota política para o oficialismo, como no Chile eles gostam de dizer a respeito dos candidatos, ou do candidato ou candidata do governo. Então, Janete Jara ficou efetivamente bem atrás. Há muitas razões para isso, eu vou colocar 2. Primeira razão fundamental é o descolamento entre a candidatura Janete Jara e Gabriel Boric, e o governo Gabriel Boric. A opção por esse descolamento veio dos 2 lados. Jara, lendo que a vinculação com Boric trazia mais prejuízos para a sua campanha do que votos, pela impopularidade crescente do governo Gabriel Boric, e, por outro lado, o Gabriel Boric, pensando no seu futuro político, não arriscou os seus pontos apoiando a candidatura Jara, que era uma candidatura dessa grande frente de esquerda, a qual o Boric faz parte. E, ao final, né, nós tivemos uma candidatura de governo, uma candidatura que não foi
precisamente uma candidatura de governo, foi uma candidatura de esquerda, não uma candidatura de governo. Isso é algo que acontece em muitos processos eleitorais. Lembrando apenas de um deles aqui, quando José Serra sai candidato depois dos 2 anos de Fernando Henrique Cardoso. O Serra é um candidato dele mesmo, não é um candidato do governo, então porque nós sabemos que houve um afastamento entre o Fernando Henrique e o Serra, e o Fernando Henrique não assume essa candidatura inteiramente, nem o Serra representando o que foi o Fernando Henrique, apesar dos seus esforços. Então, isso ocorreu no Chile também, é um processo político com determinadas características que aqui nós não podemos aprofundar tanto, mas, no fundo, é isso mesmo. Agora, veja, um outro aspecto é que se nós formos pensar de maneira um pouco mais ampla, não da campanha em si, um pouco mais ampla, se a política chilena, desde o fim da ditadura Pinochet, estava dividida conforme a divisão do plebiscito de 88, sim e não, quando sim era o Pinochet e não era a oposição, e a oposição ganhou. Agora, me parece, levando em consideração os analistas chilenos, que a política chilena se deslocou desse paradigma e parece afirmar um outro paradigma, que é o paradigma de 2022, que é a derrota do projeto de Constituição vindo da esquerda, né, que foi derrotado quando foi a votação popular por mais de 62%. Então, aquela divisão de 2022, que é apruebo ou rechaço, em que ganha o rechaço, parece que a política chilena expressa nessa última eleição do fim de semana, mostrou que reproduz essa divisão, apruebo, rechaço. Apruebo era para essa Constituição, aquela projeto constitucional que era basicamente de esquerda e muito distante da realidade contingente da sociedade chilena naquele momento, pretenderam avançar muitíssimo, né, nos seus projetos ideais, a sociedade rejeitou isso, e o rechaço é um tipo de política que se firma na negação, mas não se sabe muito bem, efetivamente, onde é que isso vai parar. Então, essa é a candidatura Cast. E para finalizar esse primeiro ponto, né, está claro, viu, Nogueira, os 3 candidatos, Cast, a votação dos 3, Cast, Kaiser e Matei é uma candidata à direita mais moderada, digamos assim. Kaiser é um candidato de direita extremada, muito mais extremado do que o próprio Kaiser, né? Muito mais que o Cast, né? Porque o Kaiser fala em retomar algo como o país Chile da época do Pinochet. O Kaiser, nessa campanha, defendeu, inclusive, se fosse o caso, a necessidade de um novo golpe de Estado. Então, um candidato de direita chegar a esse ponto no Chile é uma situação muito perigosa. Cast é já diferente disso, né? Não é nem o moderantismo da Matei, nem o radicalismo mais à direita do Kaiser, mas é um homem que vem também do mundo da direita pinochetista, e mais do que tudo, enquanto o Kaiser quer resgatar o momento Pinochet, o Cast é um político de direita vinculado a essas novas direitas que existem no mundo, Trump, Meloni, né,
e Orbán, todas essas figuras. Então, veja, a votação desses 3 candidatos ultrapassa 50%, o que significa que, no segundo turno, dia 14, acho que de dezembro, o segundo turno, nós temos quase que consignada a vitória de Cast. Quase que consignada. É muito difícil Janete Hara conquistar votos que estão aí pululando. Inclusive, os 3 últimos candidatos que ficaram com menos de 2%, cada um deles, ainda não declararam apoio a Janete Hara. São candidatos mais à esquerda, digamos assim, e que, ao contrário, não querem se vincular à candidatura de Hara no segundo turno, porque entendem que foi uma derrota já esse primeiro turno, embora Hara está na primeira maioria, né, não na segunda, como foi Boric, estava na segunda maioria, então, né, ficou em segundo lugar. Aqui, a Hara está em muitas dificuldades. Veja, o presidente não se associa a ela, os 3 candidatos lá do fundo não se associam a ela, o candidato mais social-liberal, que é Roberto Parisi, que poderia apoiá-la, ou os seus eleitores poderiam, também não se manifesta nesse sentido, assim que o meu prognóstico é que talvez Hara chegue ao final nessa eleição, perdendo votos, inclusive, que ela obteve no primeiro turno, o que vai significar um destino não muito feliz para essa candidatura. Mas tudo bem, eu queria falar de um outro ponto, mas me alonguei nessa primeira resposta. Eu queria falar da questão do Congresso, mas depois a gente fala. Professor, tem vários pontos para a gente analisar nesse primeiro turno chileno, no segundo. Realmente, a perspectiva para a esquerda não parece favorável matematicamente, mas os motivos, né? A gente vai tratar no segundo bloco da oscilação de Lula nas pesquisas, surfou bem, ali de julho a outubro, a onda da soberania nacional, com a imposição de tarifas dos Estados Unidos de Trump, né, linkando a Bolsonaro, que foi condenado, né, pelo Supremo, e uma recuperação dessa recuperação que ele teve, tanto a aprovação de governo quanto a intenção de voto, a partir da crítica pública dele à operação, né, no dia 28 no Rio, que teve amplo apoio popular em todas as pesquisas. Segurança pública se discute se vai ser ou não um dos eixos da eleição do Brasil em 2026. E parece que é um eixo da eleição no Chile agora, né? Você tem dados, e o CAS bate muito nisso. Porque o Chile, até pela questão de configuração geográfica, um rodapé enorme entre os Andes e o Pacífico, tem fronteira com vários países, né? Recebe a migração de vários países, é um país, em termos de América do Sul, muito estável economicamente, né? Isso atrai populações de outros países. Venezuela, Colômbia. A imigração aumentou muito no Chile, né? Nos últimos 5 anos, chega hoje a quase 1/10 da população, 1,9 milhão. Aumentou muito nos últimos 5 anos. Os homicídios que o CAS liga a essa onda de imigração, na última década no Chile, cresceram 140%. Os sequestros nos últimos 4 anos cresceram 76% no Chile. O CAS tem batido nisso, e isso parece que está surtindo efeito. A gente vai fazer uma ponte no próximo bloco com aqui no Brasil. Mas como o senhor vê isso no Chile hoje? Bom, todos nós sabemos que é isso mesmo, que houve um avanço muito grande da criminalidade no Chile, por essas razões que você aponta, mas também por muitas mudanças societárias, como nós gostamos de dizer. O mundo do individualismo, do
ponto de vista econômico, avança em todas as partes, essa ideia, às vezes mal formulada, do empreendedorismo, de que você faz a sua própria empresa, etc. e tal, isso joga todos os indivíduos em luta um contra o outro na vida social. Nós vivemos também esse processo aqui. Agora, veja bem, se nós compararmos, ainda que o dado absoluto do crescimento da violência seja real, em comparação com, por exemplo, o Brasil, com o Rio de Janeiro, com a Bahia, com outros estados brasileiros, você poderia dizer que a criminalidade no Chile é até irrelevante, né, em comparação. Agora, ela afeta o chileno porque significa uma mudança forte, uma mudança de época, ou seja, o Chile que globalizou a economia é hoje um Chile que vive uma sociedade absolutamente globalizada por conta dos processos de imigração. Não à toa, o CAST é o discurso e a narrativa dos anti-imigração que estão na Europa e nos Estados Unidos, da política Trump, né? Mas aí, então, essa é uma situação difícil, é uma situação em que há um apelo para um limite muito grande, que é o tipo política Bukele, do presidente de El Salvador, né? Um tipo absolutamente radical, disruptivo e, do nosso ponto de vista, absolutamente inconstitucional, que suspende todos os direitos humanos, né? Algo que, do ponto de vista político, é a fundamentação da prática pinochetista, que é a ideia de que nenhum direito, inclusive o direito à vida, é integral e absoluto. Essa é a lógica, né? Então, essa posição é uma posição extremada à direita. Obviamente que os discursos de direita, em muitos lugares, não são iguais ao discurso do Bukele, à perspectiva do Bukele. Eu estou citando o Bukele aqui porque você mencionou a posição das nossas brasileiras novas direitas, tipo Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é um defensor da política do Bukele, né? Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro é um defensor desse tipo de política que é arrasadora. As pessoas são presas e não são liberadas em El Salvador assim, como se fosse um regime ultra repressivo. Não há seletividade, não se apanha somente a criminalidade, mas qualquer pessoa que possa ter relação com a criminalidade, que se supõe-se. Então, essas pessoas são encarceradas em El Salvador. Ou seja, esses discursos todos são problemáticos, nós sabemos disso, mas, no entanto, acabam ganhando força do ponto de vista político e podem, efetivamente, mudar a orientação de uma eleição. No Chile, isso aconteceu. Agora, atenção, o CAST, embora tenha posições conservadoras em relação a muitos dos temas que nós chamamos aqui de, do comportamento das pessoas, né, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, essa agenda que se instalou aqui entre nós. Então, o CAST não forçou nesses temas comportamentais durante a campanha. CAST força no tema da violência e no tema do desenvolvimento econômico.
com algumas propostas duvidosas, ok, mas isso foi o que ele enfatizou. Alguns analistas no Chile dizem, olha, se o CAST continuar assim e não se meter nessa agenda comportamental, nós temos uma possibilidade de não haver uma situação de polarização ruptural, né, com o retorno da extrema-direita ao governo do Chile. Então, são questões. E tanto mais porque CAST e a direita não conquistaram os 4/7 do parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, que lhe possibilitavam fazer reformas por maioria na Constituição atual, que vem lá do Pinochet, reformada de maneira muito profunda no período Lagos, no período Bachelet, principalmente no período Lagos. Então, veja, há uma situação parecida que, se CAST vence, provavelmente vencerá no dia 14 ou 15 de dezembro. O que ocorre é que há uma situação parecida com o primeiro mandato do Trump, que o Trump tinha sido eleito, mas não tinha maioria no Congresso. Hoje tem. Não tinha maioria no Congresso, então o primeiro mandato do Trump está servindo como uma espécie de espelho em relação ao que nós podemos divisar do que seria um governo do José Antônio Cast no Chile. Professor, você tem sido muito lembrado, assim, eu sou especialista em história da América Latina, né? Quem conhece um pouquinho, não tanto quanto o senhor, mas que conhece um pouquinho, vê algumas confusões que são feitas. Por exemplo, você ter na Argentina peronismo como sinônimo de esquerda. Pode parecer isso para a esquerda brasileira, porque conhece a história da América Latina, isso é meio piada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos migração de vários alemães, inclusive que combateram na Segunda Guerra Mundial, inclusive filiados ao Partido Nazista, para Chile, para Argentina, inclusive o pai, né, do José Antônio Cast, o Michael Cast, que era filiado ao Partido Nazista. O pai e a mãe vieram casados de lá, são da Baviera. Hitler, embora austríaco, tinha um apego especial por Munique, capital da Baviera. Foi oficial da Wehrmacht, não foi da SS, foi do Exército Regular, né? E embora o senhor o tenha colocado, o Cast, entre o Kaiser, mais à direita, e a Matei, mais moderada, o Cast traz essa herança histórica e genética do nazismo, né? Logicamente que o filho não pode ser culpado pelos eventuais crimes do pai. Ao mesmo tempo, temos fazer uma analogia, eu me lembro que logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas, o Arnaldo Jabbour escreveu um artigo sobre os atentados, que ele terminou fazendo uma referência àquela sentença de Nietzsche, se falou Zaratustra, Deus está morto. E ele termina um artigo falando, Deus está vivo, e se chama Allah. Dá para falar que Pinochet está vivo ainda no Chile? Eu acho que, obviamente, está como um personagem que disputa, junto com Salvador Allende, as duas referências históricas do Chile, né? Se existem duas referências históricas do Chile no século XX, são Salvador Allende e Augusto Pinochet. Não há a menor dúvida disso. No entanto, o que é curioso, nem a esquerda busca resgatar o programa Salvador Allende, porque sabe que não pode, sabe que não consegue avançar com as propostas do programa da Unidade Popular, porque o mundo mudou
e especialmente porque depois de 73, as mudanças ocorridas no Chile não têm volta, que são as privatizações. Isso não tem volta. E foi o que a Concertação fez depois de ter vencido, né, as eleições lá de 89 e governado por toda a década de 90 até 2010. Né, são os 20 anos da Concertação, governos de centro-esquerda, mas que não repõem o programa Allende. Bom, a direita, agora a extrema-direita, porque Piñera era de direita, mas era um tipo de direita que não se vinculou inteiramente ao Pinochet. Piñera foi um político empresário, fruto de todas essas transformações que o Chile passou com o período Pinochet e do período da Concertação, e o José Piñera, não sei se é José Piñera, agora me fala, o irmão dele é José Piñera, Sebastián Piñera, né? Ele era mais um tipo de governo empresarial do que propriamente um governo de direita. Agora, Cast tem essa questão, né? Por quê? Porque, especialmente, Kaiser e outros do seu próprio partido republicano vão forçar essa vinculação entre as propostas e o governo e o comportamento de Cast no sentido de resgatar o período Pinochet. Ele vai fazer isso? Eu tenho dúvidas. Eu acho que é melhor, inclusive para a direita, o Pinochet ficar como esse personagem à sombra do que propriamente um programa pinochetista do ponto de vista político, principalmente, com fechamento, com ruptura de conquistas de liberdade, etc., e de controle da imprensa, e de violência policial indiscriminada, especialmente com opositores políticos. Quer dizer, se Cast for adotar um programa à la Pinochet, eu acho que isso vai ser um grande complicador, quer dizer, uma ruptura com os anos de conquista democrática que o Chile teve. Então, é interessante essa sua pergunta, Luiz, por essa panorâmica dos dois personagens, Salvador Allende e Augusto Pinochet, que estão ali, né, como referências na sociedade chilena, mas, veja, não se trata de fazer esse resgate, ainda que simbolicamente, por exemplo, o nosso Gabriel Boric tentou fazer alguma coisa com o Salvador Allende, mas muito simbolicamente. Janete Hara, nem isso. Não resgata nem simbolicamente, né? Não força essa vinculação, mesmo porque, do ponto de vista mais geral da sociedade chilena, esses dois personagens são personagens de amor e ódio, né? Ou seja, para muitas pessoas, inclusive dentro da esquerda, o Allende foi um fracasso, né? E para muitas pessoas dentro da direita, o Pinochet foi absolutamente excessivo e ruptural. Quer dizer, embora, né, no plano da direita, agora nós vamos ver o desafio de um personagem como o Cast, de extrema-direita, qual vai ser a sua relação efetiva do ponto de vista de propostas e do ponto de vista simbólico com essa referência maior da direita chilena, que é o Pinochet. Eu sei que Nogueira quer fazer uma pergunta, mas só essa origem alemã
e nazista, o pai dele foi combatente na Segunda Guerra, você acha que isso pode interferir de alguma maneira na eleição? Ou interfere para o mundo mais ainda? Eu acho que não. Eu acho que, claro, se o Cast souber lidar com isso, ou seja, lidar com isso é não permitir que isso se transforme numa referência central para a imagem dele no Chile e no mundo. Se ele permitir isso, no sentido de eu valorizo as minhas origens, o mundo teria sido inclusive melhor, se ele for nessa linha, eu acho que aí ele se prejudica. E parece que ele tem consciência disso, porque na eleição, quando ele se torna uma figura pública e tem que ganhar setores que não são só os seus apoiadores, ele não forçou isso. Então, significa que ele está numa determinada perspectiva onde isso está sendo garantido, né? Então, eu não vejo pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja vendo de uma maneira, vamos dizer, mais com um determinado realismo que eu percebi nas posições dele durante a campanha. Ele é um cara duro, ele é um cara que fala muito vigorosamente em relação a esse tema da segurança, mas ele não é uma figura que bote os pés pelas mãos do ponto de vista do discurso, não. Muito centrado, eu acho. Aí a pergunta, se ele não entra nesse discurso radical, como que ele vai conquistar, por exemplo, o eleitorado do Johann Kaiser? Porque o Kaiser... Conquistar ele já conquistou. Porque o Kaiser já declarou apoio a ele e também a Evelyn Matei. O Francisco Parisi chegou a dar uma declaração dizendo que, você quer meu eleitorado, corre atrás, é problema seu, vai lá e conquista meu eleitorado. E assim, eu queria muito entender como é que a gente se liberta de uma talvez seja com um antropólogo, como é que a gente se liberta de uma ditadura e depois flerta com ela? O Kaiser teve mais votos do que a Matei. Sim. E desse flerte aí direto, como o senhor disse, com o Pinochet. Como conquistar esses... O Kaiser não teve mais votos que a Matei. O Cast, sim. O Kaiser, não. O Kaiser ficou... 13,9. Hã? O Kaiser teve 13,9, a Matei 12,4. Deixa eu conferir aqui. Pela apuração que eu consegui acessar aqui, a Evelyn Matei 12,4, o Kaiser 13,9. Bom, tudo bem. Então o Kaiser um pouco à frente da Matei. 1,5%. O Kaiser um pouco à frente da Matei. 1,5%, 1,5% dele. Está correto, Nogueira, está correto. Ok. Então, veja bem, aí você tem uma coisa específica da candidatura da Matei, que é já uma candidatura de um personagem que está abandonando a cena política. Quer dizer, a Matei, essa eleição, sela definitivamente a sua carreira política e ela está é um declínio e está acabado. Esse tipo de força política representada pela Matei vai ter que se reposicionar, se reorganizar em termos de liderança. Agora, são distintos Kaiser e Matei? Seguramente são distintos. Vamos dizer assim, a Matei é uma figura do pinochetismo em contexto pós-88, que é o pinochetismo em contexto democrático, com a criação da UDI, União Democrática Independente, que é um partido pinochetista, mas tinha que lidar com a vida democrática,
tinha que ganhar a eleição, tinha que construir lideranças, etc., que não fosse o Pinochet. Enquanto que Kaiser é de um partido novo, um partido que quer ser um partido ultra-radical, que é uma coisa muito mais parecida. Embora ele faça o resgate do Pinochet, ele é uma coisa muito mais parecida com o Chega, lá de Portugal, com a ultradireita espanhola agora. Como é que é o nome do partido de ultradireita agora? Então, enfim, são essas facções da ultradireita, que também na Espanha resgatam um pouco do franquismo, mas que não fazem disso um pé de força para afirmar a sua política. Eu acho assim... É o Vox, na Espanha. Vox, né? Então, é um tipo de... Quer dizer, essa coisa do Vox, do Chega, do Milei. Então, o Kaiser tem o Milei na cabeça, né? Como o partido dele é algo libertário, né? Enfim, alguma coisa... Nacional Libertário. Nacional Libertário, quer dizer, essa coisa mais de um anarcoliberalismo, vamos dizer assim, um anarcocapitalismo. Então, essa ideia absoluta de que o Estado prejudica tudo. Mas, ao mesmo tempo, eles buscam a conquista do Estado e ninguém sabe, uma vez conquistado o Estado, o que você vai fazer, como agora está fazendo o Milei, né? Então, tudo isso tem os elementos de contradição de um processo que tem uma retórica e um discurso revolucionário, mas não pode ser inteiramente revolucionário, no sentido disruptivo da palavra revolução. Os sistemas políticos democráticos vão ser atacados por esse tipo de direita numa estratégia de erosão, né? De destruição dos elementos que estabelecem um equilíbrio, ou de alguma forma algum equilíbrio, nessas situações democráticas estabelecidas. Então, não há ainda um campo aberto, né, nesse sentido. Perfeito. Quanto mais com aquilo que eu já mencionei. Eles não conquistaram a maioria absoluta na Câmara e no Senado. Então, tem muito jogo político aí. Diga-se de passagem, vou mencionar uma coisa que não mencionei. A candidatura rara para a esquerda jogou o papel, ou o mesmo papel, que o Lula joga nas suas candidaturas aqui no Brasil. Fazer parlamentares do PT, né, ganharem eleições para comporem a Câmara e o Senado. Hoje, né, o Lula pensa muito mais nisso do que pensava antes, embora isso estivesse já na cartilha do Lula desde sempre. Quer dizer, perfeito. Se eu não ganho a eleição, pelo menos se elegem parlamentares da esquerda. Uma força legislativa. No Supremo, então, nem se fala, né, professor? No Supremo, então, nem se fala. Exatamente. Aqui, são 7h49. Eu tenho que fazer um intervalo rápido e aí sim, vamos embrenhar aqui nesse canavial, como diz o Aloísio, parafraseando lá o nosso eterno Capi. Vamos voltar aqui para o nosso canavial
E aí, claro, evidente, vamos trazer todas essas ondas que foram surgindo ao longo desses anos, desse último ano principalmente, onde Lula surfou bem a onda do Trump e agora a direita surfa bem a onda provocada aqui por quase que um desafeto da própria direita, que é o Castro, né? Andou meio estremecido ali com a direita, com o Bolsonaro, enfim. Vamos entender melhor esse processo. Eu queria só, eu me lembrei, eu pesquisei aqui quando o senhor falou o nome do ex-presidente, só rapidamente, Miguel Juan Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Equenique. Na verdade, eu estou falando isso pela questão daquele acidente na mina, lembra? Os 33. Isso. Aí a NASA veio para o Chile, aquela coisa toda, e 33 homens, né, foram socorridos, virou filme, aquela coisa toda. Aliás, a Codelco é outro ponto fundamental da eleição do Chile que a gente não tocou aqui nem vai poder tocar. O que você falou? Desculpa. A Codelco é outro ponto fundamental da eleição do Chile que a gente não tocou aqui e nem vai poder tocar, que é a extração mineral, a estatal de extração mineral. Foi muito grande, muito grande. Bom, quem gostava muito lá era Ike Batista. 7h51. Deixa eu fazer o intervalo aqui, gente. Rápido. Aliás, tinha um vídeo dele mostrando extração de minério lá no Chile, chegando aqui no porto. Fantástico o vídeo. Voltamos já então a seguir com o Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada com a gente, professor Alberto Ágio, historiador, escritor, professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista e especialista em história política da América Latina, aqui ao vivo com a gente. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. O Centro de